Salve, salve galera, belezinha? Tudo bem? Hoje eu quero falar dessa febre do momento que é o podcast. Todo mundo hoje em dia tem o seu podcast. Eu comecei a ver alguns podcasts durante a pandemia, principalmente o Flow, porque alguns amigos meus iam dar entrevista no Flow e aí eu comecei a acompanhar Inteligência Limitada, alguns nesse aspecto e assisti bastante. E agora, hoje em dia, eu vejo que é uma febre. Tem empresas alugando espaços para que você possa gravar o podcast. Então é só você ir lá, pagar o espaço e você vai ter o teu podcast com microfone, aquela mesona, esse formato agora com o qual a gente se acostumou. E o Flow é o grande pioneiro em conseguir trazer essa ideia e fazer esse formato funcionar. Eu não queria dizer uma coisa, mas eu preciso dizer, eu sempre tive pavor de chegar um momento da minha vida e falar, na minha época era melhor, mas olha, tem algumas coisas que realmente dá saudade. Eu sinto saudade do Jô Soares. E o Jô Soares, quando ele criou o programa, de entrevista, o talk show dele, foi muito inspirado lá no formato americano. E o Jô já tinha 50 anos. Isso que é muito louco. Em 1988, o Jô tinha 50 anos quando ele se reinventou e criou esse programa aí no SBT. Eu acompanhava ali com 14 anos o programa que a princípio era de terça a sexta e depois passou a ser segunda a sexta. E era bacana assistir o programa porque no dia seguinte você se sentia mais inteligente pelas coisas que a gente aprendia assistindo o programa, que os entrevistados eram variados, diversas áreas, enfim. Então a gente acabava aprendendo alguma coisa nova. E no outro dia na escola a gente conversava sobre a entrevista da noite anterior, a madrugada que nunca começava 11h30. E o Jô tem uma formação, tinha uma formação de diplomata, poliglota, já era um cara consagrado como comediante, ele que fez os programas Vejo Gordo, Vivo Gordo. Então muito bacana ver um artista como o Jô se reinventar aos 50 anos. E uma certa vez ele até meio deu uma criticada assim no Danilo Gentili, que o Danilo Gentili não se cansa de resgatar essa informação aí, porque o Jô parece que deu uma ignorada no Danilo Gentili, segundo ele, e falou da importância de se ter uma bagagem cultural para poder apresentar um programa de entrevistas. E eu acredito muito nisso. Eu acho que antigamente a gente tinha essa preocupação com a formação. Hoje, se a gente pegar o podcast, que qualquer moleque de 16 anos falar assim, quero fazer um podcast, tiver dinheiro para bancar um estúdio, ou ele mesmo comprar, o pai dele comprar o equipamento para ele fazer na casa dele, ele vai fazer. Não tem muito essa preocupação, vou me formar antes, vou ter uma bagagem cultural para poder entrevistar as pessoas. Não tem mais essa preocupação. Então eu vejo alguns podcasts que não são legais, são bem ruins, por sinal, inclusive apresentado por pessoas conhecidas, artistas conhecidas, eu assisto e me dá uma certa agonia. Tem podcast, por exemplo, que o entrevistado está falando e há uma confusão sonora no estúdio, muita gente se atropelando, muita gente se interrompendo, porque muitos podcasts é como se fosse essa ideia de levar o bar, o boteco, para a internet. Sentou e bateu papo. Ninguém ali se diz apresentador, entrevistador. As pessoas não gostam muito de dizer que são isso. São pessoas querendo trocar uma ideia, bater um papo. Então é assim que funciona esse tipo de programa, esse tipo de formato que agora está fazendo muito sucesso. Mas eu vejo muito isso como reflexo desse nosso tempo. Eu estava vendo uma garota que ela é bombada acho que naquele Kuai, aquela plataforma, e ela dança lá e muita gente às vezes questiona, fala assim, você só vive para isso, só fica dançando aí. E ela diz que é o trabalho dela, que ela é dançarina dessa plataforma. E ela dança em vídeos assim de 15, 20 segundos. Ela faz uma dançadinha e pronto, o vídeo tá lá. 100 mil visualizações, não sei quantas curtidas. E a pessoa acaba se acostumando com isso, porque afinal de contas é um sistema capitalista. Então se você ganha dinheiro, você tem essa profissão. No caso, se ela está ganhando dinheiro através dessa plataforma, é a profissão dela. E é assim que funciona. Então voltando a essa coisa dos podcasts, eu vejo muito isso, umas coisas interessantes, até eu gosto mais de formatos simples. Por exemplo, assisto também muito o Rafinha Bastos.
E vejo que o Flow também já criou, né, tá produzindo outros podcasts. Então a gente vê que é uma tendência. E dentro dessa tendência vão ter alguns podcasts interessantes e outros podcasts bem ruins, como alguns que eu vejo que me dá uma certa agonia. Me dá uma certa agonia em relação a ter uma preocupação em ter o âncora do programa, aquele que vai conduzir as entrevistas, porque muita gente falando, a gente acaba meio ficando chateado de não ouvir uma resposta a uma certa pergunta, porque o cara pergunta, de repente a pessoa está respondendo, alguém interrompe. E se você de repente não se colocar, como eu vi um podcast assim, que o cara estava respondendo, o outro falava mais alto, ele ia desistindo de dar a resposta dele. E a gente querendo saber aquela resposta. As pessoas estão muito nessa onda de geração espontânea. Ah, não preciso muito estudar nada, eu vou lá e faço uma brincadeira, eu sou bem espontâneo, eu sou dinâmico, eu sou divertido, vou lá, falo com o entrevistado e tá tudo certo. Então muita gente apostando nisso, mas eu sinto uma certa saudade de como era lá atrás, principalmente como eu falei do Jô Soares, porque o Jô Soares era muito legal. O Jô Soares ficou 11 anos ali no SBT. A Globo rejeitou esse formato no começo, ele foi para o SBT, fez o programa lá de 88 a 99, depois estreou na Globo e ficou, acho, até 2015. E o programa muito bacana, com muita gente que, ao se apresentar, ao ser entrevistado no Jô Soares, no outro dia já ganhava espaço, se a entrevista fosse muito boa, então ganhava um certo destaque. Então o Jô ajudou muita gente, muitos comediantes, amigos meus, devem muito ao Jô. E aí hoje eu tô acompanhando esses podcasts. Quero até saber de vocês, a opinião de vocês sobre esse formato, sobre essa febre. Enfim, eu queria fazer esse vídeo mais para bater esse papo, para poder jogar aqui com vocês, entender o que é que vocês pensam, porque de vez em quando aparece para mim, não que eu vá procurar o podcast, mas como eu circulo pelas plataformas, de vez em quando aparece um podcast lá, eu dou uma olhada, curto, outros eu fico meio aborrecido, como eu já expliquei, né, o motivo. Eu gosto muito de podcast de música, o Clemente, que é um cara que eu acompanho muito, eu vejo assim, ele entrevistar as pessoas que eu gosto, são 3 horas e 20 de entrevista, eu sempre vejo em momentos diferentes, começo a ver, assisto 1 hora, depois mais 1 hora, depois 30 minutos para terminar de ver o podcast. Mas acho muito legal a maneira que ele conduz, ele é um produtor musical e de repente encontrou esse formato onde ele consegue bater o papo com uma galera interessante do cenário da música. Vênus Podcast, que é um podcast que eu assisti vários episódios, se é que a gente pode chamar assim, e curtia a maneira que as duas entrevistadoras conduziam o programa. Mas eu não quero citar os que eu não gosto, mas tem aí um que me dá uma certa agonia. 3, para ser exato. Um, porque eu vejo o quanto o cara não tem muita informação, não tem muito bagagem, né, para poder conduzir uma entrevista, comete alguns equívocos. Isso me dá uma certa agonia, porque muitas vezes é o entrevistado e está lá, né? E às vezes você deixa de render uma boa entrevista pela tua ignorância, porque você não tem muita informação e não tem o que o Jô acreditava ser importante, que é a bagagem cultural. Enfim, o que é que vocês acham disso?